Olá, eu sou o pastor Lemilian Jan Joseph. Eu agradeço a Deus que permitiu a oportunidade de testemunhar hoje. Primeiro eu vou ler um versículo da Bíblia. É Isaías capítulo 43, versículos 24 e 25. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me fizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Eu acredito em Deus desde 1978. Primeiro eu aprendi sobre a Bíblia através de um padre na Igreja Católica. Mas no meu coração não havia paz e eu nem conseguia receber a salvação. Em 1980, pela primeira vez, eu encontrei com um pastor da Igreja Protestante. E através daquela igreja eu visitei vários lugares e fui em vários eventos e aprendi que para receber o perdão dos pecados tinha que fazer uma oração de arrependimento. E eu ensinava assim as outras pessoas. E para receber a salvação diziam que precisava fazer obras de arrependimento, e isso era fazer oração de arrependimento para lavar os pecados. Porém, isso não era o caminho da salvação. Em 1985, eu fui convidado para ministrar na Igreja de Deus, que está situada na capital. E lá também eu ensinava da mesma maneira. E depois eu entrei na faculdade de teologia e estudei durante 4 anos. E depois que terminei a teologia, eu vivia visitando vários lugares para pregar a palavra. E depois de 2 anos eu trabalhei para a missão Full Gospel. E lá também eu continuei o meu estudo de teologia. Achava que tinha aprendido e tinha muito conhecimento religioso. E eu acreditava que esses conhecimentos me salvariam. E como estudei muito, eu acabei me tornando uma pessoa orgulhosa. Achava que eu conhecia mais do que as outras pessoas. Mas o que ensinei com todo esforço era que, para receber o perdão dos pecados, eu tinha que fazer a oração de arrependimento. E eu ensinava que deveriam orar por arrependimento, fazendo jejum e para purificar as suas ações, para receber a salvação, deveriam fazer a oração de arrependimento. E como resultado, muitas pessoas eram pecadoras e eu também continuava pecador. Em 2013, eu conheci a missão Boa Notícia pela primeira vez. Um dos membros da minha igreja trouxe para mim um folheto do seminário bíblico da missão Boa Notícia. Então eu participei e ouvi a palavra do pastor Parque, e quando eu ouvi a palavra pela primeira vez, havia confusão no meu coração, porque eu ouvi uma palavra que eu não conseguia entender. Parecia ser uma história mentirosa e era algo inaceitável. Eu fiquei confuso durante toda a pregação, principalmente na parte que o pastor dizia que nós éramos justos e não tínhamos mais pecado. Eu não conseguia entender. E naquela época eu era muito arrogante. Portanto, eu concluí que as palavras do pastor estavam erradas e havia decidido em meu coração. Junto com os pastores que estavam comigo, decidimos impedir que a missão Boa Notícia pregasse mais no Haiti. Porque eu pensei que as palavras que estavam pregando estavam erradas. Depois disso, toda vez que eu visitava a missão Boa Notícia do Haiti, eu fazia muitas perguntas. Não importava que tipo de pergunta eu fizesse, eles respondiam através da Bíblia. E sempre que tinha tempo, eu estava sentado no culto da missão Boa Notícia. Claro que naquela época não havia uma igreja onde eu estava ministrando, e sempre eu ia para a igreja com o coração para discutir. Mas enquanto ouvia as palavras do missionário e as histórias de pastores não salvos, vinha confusão no meu coração. Quando eu ouvia a palavra, era muito bom, mas sempre vinha confusão e discussão dentro do meu coração. E um dia eu escutei sobre João, capítulo 6. Era a pregação sobre o pão da vida. Quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede.
Nesse momento, os discípulos de Jesus também não acreditavam. Mas no final, o Pedro disse: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Essa pregação segurou o meu coração. Enquanto eu ouvia a palavra da missão Boa Notícia, no começo eu não entendia e havia uma luta dentro do meu coração, mas continuamente, me aprofundando na palavra, eu conhecia a verdadeira salvação. Não é através da oração do arrependimento, mas por Jesus que veio para esta terra, por vontade de Deus. Ele lavou os meus pecados e eu percebi que isso era o verdadeiro perdão dos pecados. Mas eu não tinha certeza da minha salvação. E através do CLF eu escutei a palavra de Isaías, capítulo 43, versículos 24 e 25. Essa salvação não sou eu quem devo fazer algo para lavar os meus pecados, e nem pela obra do ser humano, mas, como está escrito no versículo 25, Deus disse que apagou as nossas transgressões e não lembraria do meu pecado. Quando eu ouvi isso, eu percebi a verdade que para lavar os meus pecados não preciso ser zeloso, mas sim acreditar em Deus, que Deus perdoou os meus pecados por meio de Jesus. Esta fé não era obra humana, e sim foi a graça. Depois que essas palavras entraram em meu coração, eu passei a crer que, pelo sangue de Jesus, eu não tinha mais pecados em meu coração. E me tornei uma pessoa justa e perfeita. Agora, eu sou justo. Antes de eu aceitar o evangelho, parecia que eu estava pregando a palavra de Deus pelo nome da religião, mas estava conduzindo muitas pessoas ao inferno. Enfim, eu estava mentindo, porque eu não sabia a verdade e só tinha conhecimento. Mas Deus me tirou do mundo do conhecimento através da missão Boa Notícia e o servo de Deus, e fez encontrar com Jesus e obter a verdadeira salvação. Atualmente eu estou pregando o evangelho, ministrando na igreja de Igreja Renovation de Jesus Cristo Ramps Soldats. Embora eu não tenha me formado na escola de teologia da missão Boa Notícia, eu estou vivendo uma vida de pregar o evangelho, recebendo orientação da igreja. Eu estou ouvindo a palavra por meio do pastor Parque e recebendo a palavra por meio dos missionários da missão Boa Notícia do Haiti. Eu acho que todas as pessoas do mundo deveriam ouvir esse evangelho e eu estou convidando muitas pessoas para o CLF. Muitas pessoas precisam saber claramente a vontade de Deus que nos justifica. Jesus derramou seu sangue na cruz e nesse sangue não há nenhuma necessidade para nos tornarmos justos e perfeitos. Há algo que eu quero lhe falar. No começo, muitas pessoas podem não entender o evangelho exatamente como eu também não entendia. Pode ser confuso e ter conflito no coração, mas se Deus permitir a sua graça, nós podemos entender exatamente esse evangelho. Ficarão muito felizes quando essa palavra de Deus entrar em seus corações. Eu quero falar para todos os cristãos do mundo inteiro. Ouça a verdade de Deus, da palavra de Deus, através do CLF. Muitas pessoas têm ensinado oração de arrependimento errada e vivem orando pelo perdão de seus pecados continuamente por 10 ou até mesmo 20 anos. E dizem que podemos ser salvos através das obras humanas, mas estão ensinando algo totalmente diferente das palavras escritas da Bíblia. Quando você ouve o verdadeiro evangelho, a princípio você não entende, mas crê na palavra. Crer na palavra é uma bênção. A palavra já perdoou completamente os meus pecados e me justificou. Obrigado por poder ouvir a palavra da verdade através do CLF e da missão Boa Notícia.